Olá, eu sou a Gláucia, sou psicoterapeuta. Hoje quero conversar um pouco com vocês sobre a constelação familiar e também explicar assim um pouco a minha história com a constelação, os caminhos que me apresentaram o método e que hoje eu tenho como uma filosofia na minha vida e também agreguei ao meu trabalho enquanto psicoterapeuta mais esse saber, né? A constelação familiar ela é um método filosófico, também fenomenológico, foi idealizado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, está no Brasil há mais de 30 anos, porém veio ganhando força e credibilidade junto às autoridades do Ministério da Saúde. Hoje ela é considerada como uma prática de saúde integrativa. Ajuda em que sentido? Ela é uma terapia, vamos dizer, dá para ser considerado como uma terapia breve. Ela é algo pontual, ela traz, a pessoa vai trabalhar por temas, por questões de dificuldade. E é indicado que após fazer uma constelação, a pessoa dê um tempo para que possa trabalhar isso internamente, porque vai ser apresentado para ela uma nova imagem. A constelação ela é imagética, ela trabalha por imagens. Ela vai ter que desconstruir a pessoa imagens onde ela fez alianças, onde ela se identificou, ela acabou ficando igual a uma história que ela acreditava, ou ela ficou igual a alguém, ou ela fez aliança com um pensamento, com um tema de uma outra pessoa dentro da família. Os temas que são comuns, né, as questões que são comuns, geralmente são questões que vêm de uma dificuldade de ter que lidar, de uma falta de consciência do porquê que aquilo está acontecendo. Então, porque tudo nos afeta, né? Tudo é afeto. Tudo é afeto, mas só que tem afetos que são tão dolorosos que paralisam a pessoa. E com isso ela vai acreditando que ela é aquilo, que ela está envolvida naquilo, que aquilo também é dela. E às vezes aquilo é de uma consciência que é dentro do sistema familiar. Por quê? Temos a nossa consciência pessoal e também o nosso inconsciente pessoal aqui. Temos aqui a consciência do grupo familiar e o inconsciente desse grupo familiar, ao qual você também faz parte, aí já vai aumentando um pouco mais esse círculo. Aí vai ficando uma coisa mais coletiva. E também na totalidade, no todo, do inconsciente da humanidade, onde também pertencemos. Então, são muitas coisas que precisamos lidar. Na minha prática, na minha experiência, eu fazia terapia para entender uma certa ambivalência que é comum e natural a todos nós, que são duas forças de amor e repulsa, amor e ódio, amor e raiva, né? E aquela intensidade toda, e nisso tudo, porque essas consciências todas que eu falei, esse inconsciente que está no véu, tudo se atravessa, é difícil lidar, né? Tem uma música do Gilberto Gil que gosto muito que ilustra bem isso, sabe, gente? É muita coisa para a gente saber. O que fazer, o que falar, onde ir, a quem querer, né? É muita coisa. Então, eu buscava terapia para entender essa ambivalência, né? E essas forças, esses pontos de colisão interno que eu sentia. E principalmente na relação com a minha mãe. E a terapia ela me ajudava muito a diminuir essa tensão, mas ela não me trazia a compreensão do porquê que isso acontecia. E uma palavra que foi usada e que é usada, né, na época foi usada para me ajudar, e uma palavra que é utilizada na constelação,
é a indisponível. As pessoas nem sempre estão disponíveis. Em que nível, Glauce? Como é isso? Na alma. Nem sempre há uma disponibilidade, porque há comprometimentos nessa alma da família, no inconsciente dessa família, onde a pessoa tá envolvida. E com isso ela não se libera para viver aquela situação, aquela relação, né? Aquela história. Então, quando a constelação me apresentou a indisponibilidade da minha mãe, né? Eu passei a respeitar o lugar onde ela sempre esteve. E isso foi um bálsamo para mim. Então, existe algo que precede ao que você está vivendo agora, as circunstâncias em que você está vivendo. Tem algo que precede e a constelação traz isso à tona. Ela vai trabalhar com uma consciência muito maior para trazer isso à tona. E a partir desse momento que ela dá esse olhar, né, a pessoa ela começa a elaborar isso com mais consciência, né? E com isso ela se libera, ela encontra um lugar mais saudável dentro da relação, ou para decidir ficar juntos, ou para decidir seguir um novo caminho, ou escolher um novo trabalho, um novo emprego, um novo relacionamento, né? E com respeito. Aí eu vou falar agora um pouquinho da minha experiência, né, com a minha mãe, né, para não ficar isso, mas o que aconteceu, né, na relação dela com a mãe dela? Então, a minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa, muita força. Ela começou a estudar com mais de 40 anos, porque o pai dela não permitiu, meu avô não permitiu que ela estudasse, dizia que mulher não precisava estudar. Ela conta isso, ela relata que ela adoeceu muito por isso, né? E aí eu me vejo muito nessa história, porque eu estudei muito, eu não queria que isso se repetisse, eu estudava por mim, estudava por ela, eu acho, né? Acredito que sim, e não parei de estudar até hoje. É uma forma de honrar isso que minha mãe não pôde. Mas mesmo assim ela foi até um ponto. Ela estudou, ela se formou, ela se forma em enfermagem, que era algo que ela queria, ela militou na enfermagem, ela foi uma militante ativa, se realizou nesse sentido profissional. Mas era curioso que na relação pessoal com a família, ela era muito distante, sabe? Tinha uma distância ali entre nós e tinha uma raiva de tudo, era uma certa agressividade que cortava qualquer aproximação mais afetuosa, mais amorosa, mais carinhosa. E com isso, né, a criança tá ali e quer essa mãe disponível, né? É engraçado que eu entendi, ela tá disponível para o trabalho, mas não está disponível para a gente, né? Porque o trabalho, até onde ele é também uma forma, a forma como trabalhava muito, de não tocar nesses afetos, onde não consegue desenvolver esses afetos. Não quero ver, isso é difícil para mim, eu não quero olhar para isso, né? E então, quando eu chego à constelação, estava uma relação tão difícil que era complicado, mas isso era velado, eu não falava, eu não externava isso, eu só sentia ali quietinha e levava para minha terapia. E aí, até que chega um momento, principalmente após o falecimento do meu pai, em que ela tenta me tocar com um gesto de carinho e eu não aceito. Aquilo é muito difícil, aquele toque foi muito difícil. Aí eu falei, opa, eu tenho que buscar ajuda. E quando vou e busco o trabalho de constelação, em grupo, eu não procurei saber nem o que era, uma amiga sugeriu, eu falei, não li nada a respeito, cheguei e fui. E foi muito bonito, foi muito intenso, né? No primeiro momento, saí um pouco de lá sem muita clareza, mas a clareza ela veio ao longo dos dias, porque ela ficou muito nítido
onde ela estava envolvida, qual era o afeto anterior em que foi muito difícil para ela. E aí a gente vai falar de uma outra coisa da vida intrauterina, que é muito, muito bonito, né? Eu acho que muita coisa do nosso comportamento na vida se dá ali na vida, ainda no útero da nossa mãe. E na constelação revela-se para mim que ela perdeu um irmão que era muito importante e ela estava ali ainda parada naquela dor daquela perda. Pensei assim, aí eu lembro que disse assim, eu acho que ela era gêmea. Acho que minha mãe era gêmea. Mas eu não tinha essa informação por ninguém da família. Ela falou, ela amou muito esse irmão, né? O gêmeo, eles têm uma dinâmica. Eu falei, o irmão acho que não nasceu, alguma coisa assim. Mas eu não tinha certeza disso. Foi algo que externei na hora. E, aí vinha todo aquele amor, ela ali, né? Como são representações, ela abraçada ali, a pessoa que representava ela junto com aquele possível, até então era um possível irmão que eu não tinha certeza. E aí a representante fala, me toca, passa a mão no meu cabelo igualzinho ela fazia, né? Até o cheiro, eu conseguia sentir o cheiro dela. E fala, me desculpe, eu só consegui vir até aqui. E ali, até hoje como constelador, eu acho que são as partes mais difíceis de constelar, uma imagem que é sempre a mais dolorosa, é quando uma mãe se retira e deixa o filho ali. E aí o terapeuta tem que dar todo aquele amparo, né? Para onde aquela pessoa pode seguir olhando na vida, quando aquele amor ali com a mãe não foi possível. Então eu chego em casa e procuro a irmã dela mais velha de todas, né? E eu falei, qual dos filhos da vovó era gêmeos? Aí ela falou assim, sua mãe. Sua mãe, eu tenho uma lembrança de que quando ela nasceu eu tinha 5 anos para 6, e eu lembro de todos falarem, o outro bebê está seco, o outro bebê está seco, não vingou. Então, estar até o final de uma gestação, junto com o irmão na barriga, né? O bebê ficou ali, um desenvolve, o outro não desenvolve. Isso tem que ter muita sensibilidade para sentir isso, né? E foi assim. Foi assim que eu conheci a constelação, foi assim que eu consegui compreender sem tanto julgamento. Eu consegui compreender as dificuldades da minha mãe nas relações afetivas, e assim o amor pode fluir de uma maneira, de um outro lugar, né? Teve um deslocamento meu interno, uma nova postura na nossa relação, e ali começou um respeito de um novo lugar. E tanto que hoje ela tem uma certa demência por conta da idade, eu consigo olhar e cuidar dela com muito carinho, e afirmo que tudo ficou mais leve para nós duas, né? Sem uma exigência. Então a constelação ela tem isso, ela vai apresentar um fenômeno, ela vai trazer um alívio, uma fluidez maior nas relações. E é isso. Existem duas modalidades dois métodos em que a pessoa pode constelar. Uma é em grupo, onde existem representantes, né, que tem toda a dinâmica e é muito intenso, só quem já participou já viveu, né? E o outro é no consultório, que é só o terapeuta e o cliente, onde a gente faz representações com bonequinhos, né, com outros elementos, assim, ó. Esse já é um método que a gente usa no consultório. E eu deixo a sugestão de de coragem, sabe? Coragem para ver. Deixa os preconceitos de lado. Coragem para seguir de forma mais leve na vida,
né? E de se liberar de histórias difíceis, de histórias que ainda não estão, só falta um pouquinho de compreensão para a pessoa se liberar e liberar o outro, se deslocar. E a partir do novo deslocamento, se transformar e deixar que o outro também se transforme, né? E é isso. Até o próximo vídeo, né? Espero ter conseguido ajudar aí um pouquinho mais e até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.